A vida de Abraão é, de fato, uma das histórias mais preciosas, é uma das lições mais preciosas de fé e inspiração da Bíblia para nós hoje. É a vida de Abraão. Nós olhamos para Abraão e achamos fácil quando Deus diz assim para ele: olha, eu quero Isaac. Nós olhamos para Abraão e achamos fácil quando Deus diz para ele assim: olha, saia da terra da tua parentela, não é? Saia do meio da sua família, saia da sua cidade e vai para o lugar que eu te mostrarei. Nós achamos fácil isso hoje. Então, para conhecer a Deus, ele teve que se afastar de sua herança natural, sua terra, sua parentela, seus amigos e seguir ao Senhor a uma terra estranha que o Senhor havia prometido a ele. E a Bíblia diz que Deus abençoou e enriqueceu Abraão. Agora, Abraão segue ao Senhor, mas quando ele chega no lugar que o Senhor havia lhe prometido, a Bíblia diz que nesse lugar a fome era algo tão grande que ele precisou se mudar para o Egito. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 10. E sinceramente, quando eu estava pensando sobre isso, nesse momento eu fiquei imaginando se muitos de nós não pensaríamos que Deus tivera nos abandonado e voltaríamos atrás. Eu fico pensando o seguinte: se fosse a gente que tivesse nesse contexto, Deus vai lá, eu chamei Paulo, e então Paulo, venha, me segue, Paulo, saia da sua terra, saia da sua casa, saia do contexto dos seus amigos e venha para o lugar que eu te mostrarei. Aí eu saio, aí Deus me abençoa, eu fico feliz com isso, mas no primeiro momento que eu chego naquele lugar, havia fome naquele lugar. E eu fico pensando, qual seria a minha resposta diante de Deus? Eu prosseguiria ou eu voltaria? E Abraão não deixou que as situações ao seu redor afetassem a sua fé, porque ele sabia quem Deus era. A mesma coisa aconteceu com Elias. Elias, saia da presença de Jezabel e Acabe e vai para Querite. Querite significa, para os irmãos entenderem, é como se nós estivéssemos pegando um pedaço de madeira menor, aparelhando com um pedaço de madeira maior. Imagine que eu quero cortar a madeira exatamente deste tamanho. Então eu pego um pedaço de madeira maior, eu coloco em cima dessa madeira e eu vou serrar. Querite significa isto. Isso significa querite. Deixar do tamanho certo. Então, Deus fala exatamente isso com o profeta. Sai daí e vai para Querite e lá eu te sustentarei. Aí quando ele chega em Querite, a Bíblia diz que havia um filete de água apenas, e aquele filete seca. Mas Deus havia dito para ele que era para ele ir para Querite, porque lá ele seria sustentado. Mas às vezes nós nos esquecemos que aquele filete de água secou, porque aquilo era resultado da oração de Elias, que não haveria chuva sobre a terra. E lá de Querite, Deus fala com ele assim: agora você vai sair daí e vai para Serepta. E quando você chegar lá, vai ter uma mulher, uma viúva, e ela vai te sustentar. E aí ele vai para Serepta. Quando ele chega lá, tem uma mulher que diz para ele assim: olha, eu só tenho aqui uma farinha, um azeite aqui, uma coisa desse tipo, e eu vou fazer um bolo para mim, vou comer e vou morrer. E Elias podia ter dito assim: como é que pode? Como é que Deus disse para mim que uma mulher pobre e miserável vai me sustentar? Mas o que Deus queria de fato ensinar para Elias era que ele era o agente de mudança naquele deserto. E ele diz para aquela mulher: mulher, não, você vai fazer o seguinte, pega aí essa farinha, pega esse azeite, faz um bolo para mim e olha, e traz todas as vasilhas que você tem, porque Deus vai te multiplicar. E quando aquela mulher traz aquela vasilha, aquele homem faz uma oração e diz assim: Senhor, olha, abençoa, Senhor, enquanto tiver vasilha aqui, que o azeite do Senhor possa fluir nesse lugar.
E eu fico pensando, às vezes, que tem gente querendo desistir no deserto, mas o deserto é o lugar que você precisa exercitar a sua fé. Abra a sua boca, comece a decretar essa região de sequidão, comece a decretar a esse desemprego, comece a decretar a essa enfermidade, que isso vai cessar. Porque Deus é poderoso para usar a sua boca para transformar a situação que você está. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! E Ele quer fazer isso através de você. É difícil, Elias ia morrer. Mas Elias usou a sua fé. E a fé de Elias trouxe vida para ele e para aquela mulher. Comece a abrir a sua boca e comece a decretar. Abra a sua boca e comece a falar, e comece a profetizar, e comece a abençoar. O mal vai secar, o diabo vai fugir, as contas vão ser pagas, a provisão vai chegar, os recursos vão aparecer, a enfermidade vai sair, a bênção do Senhor vai chegar. Abraão, ele não se deixou levar pela situação. Você sabia que situações difíceis no meio do deserto é para que Deus diga para a gente assim: olha, é a sua vez, eu estou com você. Se você falar e abrir a sua boca, eu vou operar. Mas eu preciso que você fale, eu preciso que você abra a sua boca, eu preciso que você profetize, eu preciso que você não se acomode a essa situação. É necessário que uma angústia santa venha dentro de nós, para que nós possamos olhar para essa situação de miséria que as pessoas estão vivendo e decretar o rio, a vida, o poder, a unção, a graça de Deus sobre elas. Ah, Senhor, o que o Senhor quer fazer através da nossa vida? Muitas coisas, muitas coisas. Aleluia, aleluia, amém. Você está no deserto, está murmurando ou está profetizando? Está reclamando com Deus ou está dizendo para o filetinho de água, daí vai sair mais água? Está brigando com Deus porque Ele te mandou para uma viúva pobre? Ou você está chegando lá na casa da viúva pobre e dizendo assim: tem vasilha vazia aí? Traga que Deus vai encher essas vasilhas, porque o meu Deus é poderoso para mudar todas as situações desse lugar. Ah, irmãos, tem gente se acomodando. Vamos parar de se acomodar. Tem gente que está se acomodando. Ah, tem vasilha. Ai, meu Deus, aquela outra vai acabar. Não, irmãos. Com Deus, o copo não está metade vazio. Está sempre meio cheio. Amém? Amém? Aleluia.